Onde que eu tô? Tô ali, né? Bom, tô aqui. Isso aí, gente. Estamos de volta agora, né, no nosso último bloco aqui do Diário da Manhã. É sempre o Diário da Manhã, sexta-feira, né? Ela tinha me abandonado, aí teve uma sexta-feira que eu abandonei ela. A gente fica nessa situação aí de vai e volta, mas é importante que a gente está junto de novo aqui sexta-feira, né, Rosa? Isso aí, eu sou vingativa, né? Você me abandonou e É, eu te aí você abandonei foi depois lá para e... dar o troco. Mas estou aqui de volta, tá tudo certo. Gente, a Andressa, ela é uma figura, porque eu falei com ela, né, sobre a questão do jejum intermitente, você vai saber, estava brincando no último bloco, claro, né? Aí ela falou assim, não, Anderson, tem que fazer essa entrevista na cozinha, porque eu preciso mostrar o negócio do jejum na cozinha. Aí eu fiquei pensando, né? Vai mostrar o que esse jejum? O que você vai mostrar? Olha o que essa figura preparou pra gente. Gente, Agora você explica isso pro nosso telespectador. Eu quero informar todos vocês que eu passei a noite inteira preparando essa pauta, que me deu muito trabalho cozinhar. O pré-preparo foi bem difícil. Olha só. Essa produção toda que eu montei. Olha o prato que ela me traz hoje, ó, pra gente falar sobre jejum intermitente. Olha aí, isso aí. Óbvio, né? Já podemos encerrar o assunto, mas já dei o tem um recado. copo d'água, né? Tem Pois um copo é. d'água que está fazendo a diferença ali, né? Até Vamos alivia, lá. né? Olhar para essa água. Mas, Andressa, o que é esse tal de jejum intermitente que está todo mundo falando? Tem um monte de blog dando dica, tem um monte de gente falando isso, um monte de atleta fazendo esse tipo de tratamento. Explica um pouco o que é. É um tratamento mesmo? Sim, é um tratamento porque acaba tratando mesmo diversas doenças. E pode representar até a cura para muitas delas. Olha que bacana. Mas assim, hoje está na moda, né? Hoje virou modinha, mas não deveria ser, Anderson, porque o jejum intermitente é uma prática milenar. Sim. Sempre foi feito, sempre existiu, mas agora caiu na graça do povo. O que eu acho legal é que nós estamos resgatando aquilo que jamais deveríamos ter perdido. Sim. Né? Então, o que é o jejum intermitente? Que está todo mundo falando, tem outros nomes, jejum programado, o que é isso? Então, a gente tem que voltar lá para o homem primitivo. Se nós pensarmos, né, nos nossos ancestrais, por incrível que pareça, o nosso DNA pouco foi modificado do homem primitivo. Nós somos o mesmo, né? Então, nós temos o mesmo DNA, só que com uma prática, um ambiente totalmente diferente. Então, não fomos programados geneticamente para ficarmos 8, 10 horas na frente de um computador como eu fico. Sim. Eu fico até um pouco mais que isso. Pois é. Aí nós saímos do trabalho, vamos para casa, aí fazemos lá uma omelete rápida, um grelhado, uma alimentação que nós chamamos de saudável, aquela alimentação prática, rápida. Então, nós não temos esforço nenhum para comer, para ter a providência do alimento, né? As pessoas pedem comida por telefone e a comida hoje é muito abundante. Nós temos muita fartura. E sei lá por quê, mas eu acredito que por interesses da indústria alimentícia, se inventou essa questão de que nós temos que comer de 3 em 3 horas. Então, a questão do jejum, né, que é o assunto de hoje, vem exatamente colocar isso por terra. Por que nós temos que ficar entupindo o nosso corpo o tempo inteiro de comida? Isso é uma questão a ser pensada, realmente. Né? E a gente tem necessidade disso, de verdade? Sim, não. Na verdade, não. Eu sempre falo que eu trabalho com individualidade bioquímica, né, Anderson? E que mentira. Que mentira, porque a vida inteira, porque eu me formei assim, eu aprendi desse jeito, de uma forma errada, e passei isso para as pessoas, que teriam que comer de 3 em 3 horas, que senão o metabolismo fica lento, né? E, na verdade, não existe essa necessidade mesmo. Nós temos que comer quando? Quando nós sentimos fome. Então, muitas vezes, o homem primitivo ele ia para a caverna para caçar. Quando ele tinha comida, ele voltava alimentado. Quando não tinha na colheita ou na caça, na pesca, ele não tinha alimento, ele ficava dias sem comer. E ele morria por isso? Não, ele não tinha obesidade, ele não tinha sobrepeso, ele não tinha doença crônica, doença cardiovascular, ele não era diabético, ele não sabia o que era resistência insulínica, câncer, né, que é o assunto da pauta que vocês estavam trazendo aqui. Então, realmente, essa superalimentação, ela provoca vários malefícios para a nossa saúde. Então, nós não temos essa necessidade. É claro que eu não estou falando isso para todo mundo. Claro. Existem algumas situações específicas. Uma gestante, um diabético que utiliza medicação hipoglicemiante, por exemplo, não pode pensar em fazer um jejum intermitente. Mas, assim, se for um indivíduo adulto saudável, não tem nenhuma contraindicação para fazer o jejum. Ou seja, pode fazer realmente, né? E como é que funciona esse jejum? Ficar um dia inteiro mesmo sem comer? Explica um pouco como é que é feito. Eu sei que você trabalha a individualidade, né, do paciente. O paciente tem que ter ali a sua necessidade e, como você disse muito bem, não é todo mundo que pode fazer isso, né?
quem tem as suas necessidades especiais não pode realmente fazer. Mas como é que funcionaria, né? Essa programação do jejum, como é que você faz isso nos seus pacientes? Bom, Anderson, eu tenho que falar também, antes disso, que para mim também é um assunto muito novo, né? Eu tenho estudado há pelo menos 6 meses esse assunto. E não entrava na minha cabeça, mesmo vendo estudos maravilhosos, publicados em revistas de nome, de peso, com metodologias assim, sérias, né? Eu não conseguia entender na prática, porque eu era viciada em comida também. Eu comia de 3 em 3 horas. Contrário à tua atuação, né? Peraí, eu sou nutricionista. Eu vou falar para a pessoa comer nada? Aí eu vou trazer um prato vazio, né? Falar, tá aqui, tá servido. Como é que funciona isso? Então, eu tive que testar, né? Porque, e aí eu tenho que falar da minha experiência. Porque tudo que eu prescrevo para o meu paciente, eu testo antes, Sim, eu aplico em mim. E foi surpreendente, porque eu ficava 12 horas, por exemplo, para fazer fazendo um jejum, para fazer um exame de sangue. Eu saía do laboratório 8 horas da manhã sem comer, mal-humorada, querendo comer o cachorro na rua, sabe? De tanta fome que eu sentia. Eu já passei por isso algumas vezes. Não é legal, não, é verdade, é muito ruim. Você se sente muito mal mesmo. E aí, assim, eu ficava toda hora, né, olhando no relógio, faltam 5 minutos, eu preciso comer. Eu posso comer. Já posso comer, eu almoço é meio-dia, 3 horas já posso comer. Então, era esse vício de comida. E no jejum, nós não sentimos fome. É incrível que quanto menos você come com essa frequência, menos fome você tem. É incrível isso. Existem protocolos diferentes para aplicar o jejum. Existem N protocolos. O que eu fiz, o que eu tenho praticado, o que eu tenho trabalhado já com os meus pacientes lá no consultório, existem protocolos de 8, 12, 14, 16, 18, 24 horas. Eu gosto muito do protocolo de 16 horas. Sim. E é fácil fazer, Anderson. 16 horas. O paciente ele faz a última refeição no jantar, por exemplo, se você janta 8 horas da noite, e vai fazer a próxima refeição no almoço do dia seguinte. Então, por volta de meio-dia, 1h da tarde. Então, você usa o período do sono para fazer o jejum. Não seria tão difícil, né, na verdade. Né? Não até que, você pensar do jantar até o almoço do dia seguinte, dependendo do dia corrido, eu já fiz isso algumas vezes, né? Pois é, isso é legal de você falar, porque quando a gente fala em jejum, todo mundo se assusta. Mas todo mundo já fez jejum na vida. Todas as pessoas. Você falou e eu lembrei de várias situações que eu saí de casa sem tomar café, e aí chegou na hora do almoço e falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu não comi hoje, né? Eu não comi hoje, né? Mas, assim, é importante a gente falar também que não pode ser dessa forma, né? Tem que ser uma coisa... Por isso que é um jejum programado, programada, né? Exatamente. Até porque o que comer antes de iniciar o jejum e o que comer depois Exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Por exemplo, o cara vai fazer o jejum programado, aí ele vai no rodízio de pizza no dia anterior, né? Não vou comer até o almoço, eu vou sentar o pé na jaca, né? Não é isso, né? Explica um pouco. Não é para compensar, senão não adianta, né? Senão não vai adiantar nada. E, realmente, se você tiver uma ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico na noite anterior, né, no início do jejum, você vai ter muita fome. Você vai acordar no outro dia com muita fome. Desesperado. Vai fazer uma macarronada. Meia hora depois você está com fome. Imagina no outro dia aguentar aí 16 horas de jejum, 14, que seja o protocolo. Não dá para manter. Então, realmente, tem que ter uma alimentação equilibrada. E isso nós avaliamos de acordo com a individualidade no consultório. O que comer antes e o que comer depois. Depois do jejum, não adianta você também ter uma carga... Isso que eu ia falar. Aí depois do jejum, o cara vai lá no almoço, faz aquele prato de peão de obra, também não adianta, né? Exatamente. Aí ele vai passar mal, com certeza ele vai ter algumas complicações. Em relação ao carboidrato, depois do jejum, você faz um pico máximo de insulina após essa refeição, e aí você vai colocar tudo a perder, né? Essas horas prolongadas que você ficou sem comer. Então, tem que ter uma alimentação adequada. Na prática, eu gosto muito de vegetais, carboidratos de baixo índice glicêmico, então um aipim ou uma batata doce, até uma abóbora, uma cenoura como fonte de carboidrato, o arroz integral, proteína e uma quantidade bacana de gorduras. A gordura também vai ajudar na saciedade e até para acelerar o metabolismo ainda mais, se bem, Anderson, que o próprio jejum já acelera o metabolismo. Olha. Isso é surpreendente também, né? Legal. E assim, a gente está vendo muito atleta usando isso também, né, André? Você deve ter percebido isso. A gente, né, sobretudo os atletas das lutas, né, os atletas que, alguns até precisam perder muito peso bruscamente, né? Aliás, eu acho isso
um absurdo, aliás, pode ser uma pauta nossa, né? Aham. Que agora está uma moda aí, o UFC, por exemplo, está querendo banir essa coisa da perda excessiva de peso. O cara tem 100 quilos e luta na categoria de 89 quilos, né? Então, um dia antes da luta, ele está com, sei lá, 20 quilos a menos, né? O desgaste físico, Você metabólico imagina, é incrível, né, para esse atleta. Mas a gente percebe muitos atletas de alto desempenho fazendo uso do jejum programado, né? E que é uma coisa nova, relativamente nova, sobretudo na área do esporte, né? Nesse momento que a gente está, num contexto de popularização das academias, né? Popularização do culto ao corpo, tem algum risco da pessoa utilizar o jejum programado de forma aí equivocada dentro da prática esportiva? Eu diria que pelo jejum não. Os riscos existem porque as pessoas Vai são dar malucas. teto preto na academia? Na verdade, se ela fizer um protocolo correto, Eu já vi alguns caídos. Porque não adianta a pessoa se preocupar com o jejum e esquecer, se ela fizer um protocolo de 16 horas, esquecer as 8 horas que ela está em estado de alimentação. Aí não adianta muito. Então tem que ter uma alimentação adequada e um jejum também feito de uma forma correta. Não tem diminuição de performance, não tem perda de massa muscular. Pensar que vai perder massa muscular é errôneo, porque o nosso corpo está cheio de quê? De gordura. E a nossa máquina é muito inteligente, né? Nossa máquina humana é muito sábia. Então, nosso corpo vai começar a tirar das células de gordura para transformar em energia. Se a gente fica comendo o tempo inteiro, a gente está repondo o glicogênio muscular o tempo todo. E o organismo não vai lá nessa fonte, né? Não vai. Precisa. Ele vai no que é mais fácil, né? Tá mais fácil, você está ofertando o tempo inteiro. Então, assim, fizeram um estudo, foi publicado em 94, mostrando que pegaram um grupo de pessoas e submeteram a um jejum prolongado, 72 horas de jejum, 3 dias. E a taxa metabólica basal... Tem gente que fala que 3 dias sem comer você morre, né? E na verdade não é assim, né? Nosso corpo, ele cria mecanismos de adaptação e de defesa e nós vamos viver muito bem. Não estou incentivando de jeito nenhum a fazer um jejum de 3 dias e nem o de 24 horas. Eles já são bem... eu já fiz o de 24 horas, mas se for para iniciar o jejum, tem que ter o auxílio de um profissional, Anderson, não pode fazer. E nesse estudo, o que eles mostraram? Que depois das 72 horas, a taxa metabólica estava mais alta do que no início do jejum. 3 dias sem comer, o metabolismo estava mais acelerado. Olha. Então, nosso corpo não fica olhando no relógio como nós fazemos, né? Por hábito mesmo. Ansiedade. Não, as nossas reações biológicas acontecem num período de 24 horas como um todo e não assim exatamente de 3 em 3 horas. Agora, você falou dessa questão do jejum e eu estou lembrando do copo d'água, né? Também não pode diferenciar isso também, né? A hidratação, essa aí sim é fundamental, né? Sim. Essa não dá para abrir mão, porque não. senão... Nós somos feitos basicamente de água, né, gente? Se você não fizer, né, não repor a sua perda ali, aí é complicado, né? Eu assim, fiz questão de deixar o copo de água aqui para mostrar exatamente isso, né? Porque a pessoa que começa a fazer o jejum faz e aí não come nada e não bebe nada também. E a água, a hidratação é fundamental. Porque no jejum nós conseguimos, um dos benefícios do jejum, que eu acho incrível, nós fazemos uma limpeza, uma desintoxicação enorme no nosso corpo. E aí nós começamos a eliminar algumas proteínas que estão ali, que podem ter alguma característica perigosa. Nosso corpo excreta, elimina essas proteínas e algumas toxinas que são muito nocivas para o nosso organismo. O jejum facilita esse processo, ele acelera esse processo. Então, nós fazemos limpeza o tempo inteiro quando nós estamos em jejum. Só que essas reações metabólicas acontecem na presença da água. Então, é muito importante durante o jejum tomar muita água. E até para exemplificar, né, poderia ter aqui uma xícara de café, um chá. Os fitoquímicos presentes nas plantas são muito importantes para a saúde e também no jejum, principalmente no jejum. Então, é legal fazer jejum, mas tomando chás, claro que sem açúcar, sem adoçantes, né? O café da mesma forma. E o café da mesma forma. Legal. E o café ajuda a diminuir a fome. Por volta de umas 10h30, 11 horas, quando eu estou em jejum, eu sinto uma fominha, assim. Eu penso que é fome. Eu tomo um café e eu percebo que a fome desaparece. Então, nem era fome. Mas aquela faz um carinhozinho no estômago e aí alivia. Eu tomo café o dia inteiro, fico com fome o dia inteiro, então tá bom. Eu não me imagino fazendo jejum, né? Você sabe, você me conhece bem, você sabe que eu não me imagino.
Mas assim... Eu te imagino fazendo jejum. Você me imagina. Eu estou vendo como você vai fazer o jejum. Vai fazer. Então, ó, pronto, já fui desafiado. Vai agora fazer. Não tem como fugir mais, vou fazer. Não, mas é verdade. É bacana a gente mostrar isso, mas principalmente, sempre, a Andressa, quando vem aqui, a gente gosta de salientar, porque é muito importante que você tenha em mente que não é para ficar saindo e fazendo essas coisas por conta própria, gente. Já falou isso aqui algumas vezes, mas é importante a gente ressaltar. Não é porque está aí na mídia, não é porque está nas redes sociais, não é porque você está vendo lá a tua, né, atleta predileta lá fazendo, que você vai pegar, meter as caras. A Débora Seco, que é. fez, e tá, todo mundo fala dieta da Débora Seco. Isso não é dieta. Não é. Nem gente. É uma dieta. Nem é dieta, não é. Né? Então vamos tomar cuidado com essas coisas. São esses enlatados, né, que são complicados pra caramba. E não é. E aí você acaba perdendo e você acaba até prejudicando um tratamento, como a Andressa falou muito bem, um tratamento de limpeza do teu organismo. Você acabou de ouvi-la falando que, né, conjuntamente com a hidratação, é um processo que ajuda o teu organismo a expelir algumas coisas que estão lá, né, e que não são muito agradáveis. Aí você pega todo esse formato que é estudado, né, que tem um monte de gente pensando, aí você vai lá e fala, não preciso desse pessoal, não, eu vou lá e faço. Não é, né, gente? Vamos tomar muito cuidado. A mesma coisa acontece com as séries de academia, que a gente luta pra caramba o pessoal não fazer isso, né, para ter o acompanhamento do educador físico, assim como acontece também com os suplementos, que a Andressa falou aqui, explicou para você como funciona cada um deles. E assim, o perigo e a idiotice em determinados momentos, né, que você acaba com combinando certeza. alguns que um tira o efeito do outro ou que os dois juntos não querem dizer absolutamente nada. Então, assim, fazer por conta própria nunca é uma boa pedida. Nunca, nunca, em nenhuma situação, né? Eu tenho certeza que a Andressa, que conhece bem a situação, ela foi buscar em outras fontes. Eu fui me fundamentar cientificamente, né, antes de testar em mim. Então, muito menos antes de colocar isso para os meus pacientes. Colocar isso em prática com os teus pacientes, né? Mas é libertador, Anderson. É libertador você não ficar viciado em comida, você não ficar eu preocupado quero isso pra mim, com gente, comida. De verdade, é libertador e saudável. Aí, Rica, tá ouvindo, né? Vamos fazer um jejum, eu e tu. Pois é, né? Ó, tá vendo, Rica? Isso tá na hora do almoço. Você viu, né? Acho que é uma indireta para acabar. Você viu que eu tô falando sofro demais. aqui, né? Eu falo, Rica, vamos fazer jejum, vamos sim, mas tá na hora do almoço. Tá sabotando. Mas isso é importante, né, Andressa? E a gente precisa salientar também que tem os seus objetivos, né? Não é só, por exemplo, vou ficar magrinha. Não é isso também, né, Andressa? Não é, quer dizer, pode ajudar também, né? Mas o jejum ele contribui para o emagrecimento, mas não deve nem ser o objetivo principal. Nós vemos uma melhora muito grande em resistência insulínica, risco para o diabetes, porque quem faz jejum não precisa fazer todos os dias, isso vai ser indicado, prescrito pelo profissional, né, nutricionista, mas assim, se você fizer pelo menos 2 vezes por semana, nós temos uma diminuição da insulina. A expectativa de vida do ser humano é baseada pela insulina. Quanto menor a nossa taxa no sangue da insulina, melhora a nossa expectativa de vida. Olha. E diminui todos os riscos de doenças cardíacas, câncer, dislipidemias, tudo isso melhora com o jejum. Ou seja, não é dieta, né? Primeiro que você não vai comer nada, mas segundo que também é tratamento, tá? Não é só, vou fazer jejum que eu vou ficar magrinho igual a Débora Seco. Tá? Você pode até ficar magrinho igual a Débora Seco, com certeza vai te ajudar, mas o objetivo do jejum programado é outro, tá? É a questão de você reorganizar o teu organismo, né? Isso é bom, né? Gostei desse reorganizar. Olha, é uma definição excelente. Você pode usar isso agora. Vou usar, já adotei. Vou falar para o meu paciente, vamos reorganizar o seu organismo? É uma coisa meio de zerar mesmo. Assim, a partir de agora, vamos refazer isso aí. É legal, né? E tem esse aspecto também, né? De zerar um pouco aquele hábito, tanto o hábito, né? E tanto também a reação do teu organismo. Porque pessoas que têm dependência de açúcar, por exemplo, vício por doce, compulsão alimentar, a pessoa muda a relação com o alimento, a relação comportamental. Legal. Então ela vê que se ela ficar um tempo longo sem comer, ela vai se sentir bem, tem disposição, Anderson, a gente tem energia em jejum, é incrível. No dia que eu fiz o jejum de 24 horas, eu trabalhei, fiquei o dia inteiro no consultório. Você treinou? Fiquei muito bem.
Nesse dia, não. Ó, tá vendo? Nesse dia, não. Eu vou espetar aqui, que eu não sou bobo, No né? de 24 horas eu não treinei. Tá. Mas no jejum de 16 horas eu treino Dá pra numa treinar boa. tranquilo. Pela manhã ou à noite. Numa boa. Minha última refeição, tomo um shakezinho depois do treino, eu faço uma omelete, tranquilo. Pronto. Se você seguisse meu Snap, você iria saber, porque eu falo tudo isso lá. Mostro essa rotina no meu Snap. Eu não tenho Snap, gente. Eu não tenho Snap. Vamos fazer uma campanha. Anderson, cria um Snap. Eu não dou conta do Facebook, do Instagram, que imagina botar mais o Snap que a coisa ali automática. Mas quem sabe ele não faz, né? Pois é. Bom, o jejum eu vou fazer porque a Andressa já mandou fazer, não teve jeito. Vai eu e Ricardinho, a gente vai fazer. Ricardinho já topou, né, Rica? O jejum deu fome. Gente, não dá pra fazer as coisas que não, ó. O cara já falou que esse negócio de jejum tá dando fome. Anderson, eu trouxe um presente para você. Ah, você trouxe um presente para mim? Eu trouxe. É? Que bom. E eu quero entregar, assim, na frente das câmeras, porque um dia eu trouxe isso daqui Ai, fechado. não acredito que ela fez eu trouxe, isso. estava vazio, que né? E você delícia. brigou comigo. Gente, e como você estava olha, falando muito mal de mim para as pessoas, não que eu tô. como bacon, Olha, tava assim, gente, que eu sou que furona. legal. Então é para tentar me redimir. Ai, é uma que espécie de suborno, tá delicadeza. tudo certo, mas Legal. trouxe para você. Isso aqui é a gente brincou aqui, né? Que é um Nutella proteico. Isso aí. Um Nutella proteico, produto muito legal. Obrigado, meu Não amor. é para consumir no dia do jejum. Não tá? pode. Não É, pode. isso E eu quebra vou fazer jejum. o jejum, tá? Pode deixar que eu vou fazer. Obrigado pela gentileza. Imagina. Gostei, adorei. Só para você ficar Aí, feliz. Ricardinho, vamos começar o jejum com a Nutella proteica? Vamos sim. Obrigado, Andressa. Obrigado mais uma Imagina. vez. Um De prazer verdade. sempre esclarecer isso. Sempre né? muito bom, né? Apesar de ela ter tido esse trabalho todo para montar esse prato Essa para pauta você, toda. né? Aí, ó, olha só, gente, que vou mostrar de novo o prato, ó. Teve esse trabalho todo, você vê como é que ela gosta da gente. Mas assim, brincadeiras à parte, muito cuidado com essas coisas prontas aí na internet. Se tiver alguma dúvida, ó, corre para nossa Nutri, pergunta para ela. Vai ser um prazer Tem esclarecer, com Todas certeza. as redes sociais, tudo que você imaginar, ela tem, ela tá lá. A Andressa tá lá, né? Isso aí, antenada sempre. Siga ela nas redes sociais, pode procurar lá, Andressa Morim, está no Facebook, e do Facebook você encontra o Instagram, do Instagram você encontra o Snap, tá tudo interligado, gente, que essa mulher, ela é completa, né? Não é isso? Informação, né? O tempo inteiro. Gente, agradecer a sua presença durante essa semana, né? A gente sempre termina muito bem o programa na sexta-feira aqui com a presença da Andressa, suas dicas sensacionais. Espero que essa semana tenha sido produtiva para você, para a gente aqui foi muito. Eu desejo a você um excelente fim de semana, que a sua próxima semana seja ainda melhor que essa que passou e que a gente se encontre aqui sempre, todos os dias, a partir das 10 horas da manhã. Hoje, a gente ainda tem um encontro marcado mais tarde no Jornal Diário Direto da Redação e eu espero todos vocês lá. Um grande beijo, excelente fim de semana e até mais.